2h01, boa tarde. Começa agora o Estúdio Câmara, porque olha, o novo relatório da Organização Internacional do Trabalho revela uma elevada proporção de jovens fora do mercado de trabalho e de programas de educação e treinamento, comumente chamados de NEM. Em 2023, em cada 5 jovens no mundo, ou seja, 20,4%, era considerado neném. Aqui no Brasil, de acordo com o Ministério do Trabalho e Emprego, o número de jovens brasileiros entre 14 e 24 anos que não estudam, não trabalham e nem procuram emprego aumentou para 5,4 milhões no primeiro trimestre de 2024, comparado a 4 milhões no mesmo período do ano anterior. Mas afinal, o que leva os jovens a não trabalhar e não estudar? É o que vamos falar hoje no Estúdio Câmara e para isso nós vamos receber aqui especialistas como a gente tem trazido aqui durante a semana. Olha, com a gente hoje a Maíseleni Martins de Souza, que é psicanalista, especialista em adolescentes e desenvolvimento humano, e também o Rômulo Santana, que é supervisor do CIE em Campinas, que é o Centro de Educação Empresa Escola. E a gente já faz aquele convite especial para você aí de casa que está participando, tem alguma dúvida, quer fazer alguma pergunta aos nossos entrevistados, olha, 19 97829 3776. Mas antes até de nós começarmos a entrevista, eu vou trazer mais alguns dados, olha só. Segundo a OCDE, que é a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, o Brasil é o segundo país de um total de 37 analisados, com maior proporção de jovens entre 18 e 24 que nem estudam e nem trabalham. Fica apenas atrás da África do Sul. E a gente tem ainda, quando a gente fala dessa faixa etária, 36% dos jovens brasileiros não estudam ou estão sem trabalho. E os dados são analisados de acordo aí com os critérios da OCDE. Aí eu pergunto primeiramente a Maíse, né? A gente vê que antigamente, eu procurei algumas coisas na internet, se falava muito da geração neném, nem na verdade, né? Porque tinha os millennials, tinha aí, mas para quem está em casa, então, para a gente entrar nesse, como que é essa divisão das gerações, né? Quem nasceu até tal ano tem, e por que a gente hoje quando fala nessa geração, tem esse olhar. Alguns têm esse olhar de que é a geração que não quer nada com nada, mas eu achei vídeos bem críticos, inclusive bem reflexivos, falando que também é uma geração que talvez não tenha tido ou não tenha ainda tantas oportunidades. Maíse, seja bem-vinda. Muito obrigada pelo convite, obrigada pela oportunidade de estar falando num tema tão importante para a nossa sociedade. Para quem está no mercado de trabalho, para quem é pai, para quem deseja a maternidade, né, a paternidade. E falar de uma geração como esta, como neném, é muito importante, porque vem para dentro de casa e vem para dentro da nossa sociedade. A gente está falando de um público aí dos seus 14, 15 até 18 anos e que vai até entre 24 e 29 anos, mais ou menos, que seriam as pessoas que estariam em formação, né? Ou no ensino médio, ensino fundamental, ensino aí de faculdades e que estariam ou estudando ou procurando emprego. E isso a gente estava falando de duas condições, de dois olhares diferentes, né, Rômulo? Que vale nós pensarmos primeiro na questão social e depois na questão psicológica, que são situações diferentes. Então, na questão social, falando socialmente, eu acredito que até o Rômulo possa nos trazer mais informações por conta do CIE, sim, né? E aí, na parte psicológica, na relação familiar, a gente pode incrementar um pouquinho. Mas a gente já pode adiantar que é uma questão mais comportamental ou não? É uma questão social?
são lentes diferentes. Tá, daqui a pouco então a gente detalha, porque agora também, seja bem-vindo, Rômulo, e inclusive como a Maíse colocou, a pergunta também vai para você, mas com esse outro olhar do mundo da educação, do mundo do trabalho. Boa tarde. Boa tarde, agradeço o convite. Eu fico muito feliz de falar sobre esse assunto, porque ele é muito sério e importante para a nossa sociedade. E eu já gosto de utilizar outro termo, se me permite. Eu não acredito não na geração nem. Eu prezo que é uma geração sem 100, né? E é um monte de 100. É sem acesso à educação, sem acesso a formações, um conjunto de faltas que ocasionaram esses dados tão alarmantes que vem aumentando a cada ano. Se você pensar nos dados estatísticos, o quanto que cresceu de 4 milhões para 5 milhões e pouco, é muito crescimento. É um crescimento elevado e assustador. E é importante esses momentos para a gente debater esse assunto e mostrar e conscientizar principalmente as outras gerações, né? Eu gosto de também falar de um fato importante, que é assim, quando nós falamos de gerações, isso são fontes de estudos para que tenha uma análise crítica sobre o assunto e não taxação. Sim. Então nós não estamos aqui para rotular e as pesquisas não são para rotular ninguém. Então a geração Y, a geração X, a Baby Boom, cuidado para não falar, minha geração é assim. Não, não é. Eu acho que cada geração tem um perfil e nós de gerações diferentes, todos nós precisamos de mudança num critério de comunicação, de aprender o que é cada geração, sim, para que nós juntos melhorarmos a acessibilidade para todas as áreas. As estatísticas comprovam isso, isso é importante. Então, quando a gente pega esses números, 60% são mulheres, né? Mulheres com filhos pequenos ou que cuidam de irmãos menores. Sim. 68% são negros. Sim. Então, não são gerações neném, são gerações sem 100. E nós temos que sim se unirmos, debatermos o assunto e trazer de formas diferentes de acessibilidade para todos. Começa pelo acesso à educação. Começa pelo acesso à educação. E o CIE, ele tem um grande papel nisso há 60 anos e a gente luta por essa causa há muito tempo, de dar esse acesso, não é taxar ninguém, mas dar esse acesso a eles e mostrar se tem oportunidades sim. As empresas precisam também criar essa conscientização, os gestores precisam criar essa conscientização que geração ok para fonte de estudo, mas não para rotular. Tá certo, então. Mas e quando a gente pensa nessas questões comportamentais, muita gente inclusive fala, eu já vi até reportagens sobre isso, que a gente teve uma geração anterior que teve que galgar muito, lutar muito para conseguir o seu lugar ao sol, e tanto que a gente ainda tem, daqui a pouco eu vou falar com o Rômulo sobre isso, aquela questão que inclusive é uma campanha nacional de combate ao trabalho infantil, de que trabalhar não mata. Começou lá atrás isso por outras questões, né? Mas a gente vem de uma geração que acabou facilitando um pouco mais os caminhos para esses jovens. Só que essa facilidade aí é de cultura, é de criação, de cultura familiar, digamos assim. Olha, para mim foi tão difícil, vou facilitar a sua vida. Também entra aquela questão de que o jovem brasileiro geralmente, tardiamente, sai da sua casa ou para morar sozinho, né? A gente vem daquela tradição que antes se saía de casa só para casar. Quais são esses fatores comportamentais quando a gente analisa essa questão de não trabalho, não estudo, tô bem assim? Bom, você falando, me vieram duas coisas bem relevantes. Uma é a questão do eu sofri e eu não quero que meu filho sofra. Eu não quero que ele... É o primeiro pensamento que a gente tem, viu, Maíse? Que confesso que também penso isso. Então... Mas uma das coisas que a gente vem acompanhando em clínica e tudo mais é que tempos difíceis criam pessoas fortes e pessoas fortes criam tempos fáceis e tempos fáceis criam pessoas fracas. Entendi. E isso é cíclico. Tá. Então é um pensamento nosso de pais que tiveram um sofrimento, que não querem que os seus filhos sofram, mas que não têm consciência de que estão criando seres humanos mais frágeis. Sim.
E essa fragilidade, ela vem de um fator psicológico, e aí a gente está falando aí de um público que tem oportunidades. Tá. Né? A gente não está falando do público que não tem oportunidades. Okay. Então, é aí que a gente fala de lentes. Tá? Mas, quando a gente fala de pais que trabalham, que se desdobram para dar tudo para os seus filhos, porque eu não tive, eu quero que eles tenham, a gente não ensina que eles se lapidem, que eles se frustrem, que eles construam uma realidade a partir do aprendizado que nos forjou. Mas eu digo, até como testemunha, já porque eu falei que eu também penso assim, mas assim, a gente tem que encontrar então um meio termo, mesmo pensando assim, a gente sofre quando eles dão as cabeçadas, mas meio que deixar que eles vão, mas meio que direcionando, é possível fazer isso, orientar, mas você é quem decide, é mais ou menos nesse sentido? Na verdade é assim, a gente tem que pensar que quando a gente fala de cérebro, a gente fala que até os 3 anos, a criança, qual é o processo de aprendizado de uma criança? Até 3 anos é por repetição. Tá. Então ele aprende por repetição. Você tem que falar a mesma coisa. Ele não tem a capacidade de escolha. E a gente acha que a criança que quer o celular e que vai fazer birra, ela tem que receber o celular porque é o que ela quer. Não, ela não quer. Ela vai tentar ir contanto que você ofereça ou dê outras opções, porque educar dá trabalho, né? A gente tem que entender que até os 3 anos, mal comparando, mas fazendo uma comparação bem clara, criar criança e criar um pet, qual que é o processo do pet? Também não é por repetição? Sim. Ele não aprende. Aprende. Entendeu? E ele não faz manha, né? Então, é a formação cerebral. Tá. O poder total de um cérebro humano, ele só se completa com 25 anos, quando a gente tem o lobo frontal formado, que é onde ele vai ter uma escolha mais fina, um poder mais de escolhas mais sofisticadas, digamos assim, e até um controle emocional maior. Até os seus 18 anos, ainda sob supervisão, os pais têm que ter controle sobre aquela criança e sobre aquele adolescente. E tem que guiar para que ele não caia em tentações. Porque a gente sabe que hoje em dia... E eles nos desafiam a todo momento, né? A todo momento. Mais uma vez eu falo, educar dá trabalho. A gente tem que ser a mãe chata e o pai chato. Por quê? Porque mães chatas e pais chatos criam, lapidam a criança, ajudam na formação. Pais legais vão arcar com as consequências da amizade. Mas na fase da adolescência você ouve, você não me entende. Você não me entende, mas é o que a gente mais ouve. Mas o nosso passado não é tão passado a gente assim, falava a gente isso, né? Entende. Fala assim, eu já vivi isso. Um dia você vai entender, né? Mais ou menos por aí. Exatamente. Agora, Rômulo, quando a gente fala da população, né, do jovem sem 100, né? E a gente pensa que, eu também acredito que a educação é o melhor caminho para reverter uma série de coisas e também... Qual é a diferença, então, quando a gente pensa em educar para o mundo do trabalho, neste caso, né? E essa diferença de quando chega um adulto e fala, eu trabalhava com 8 anos e não morri, eu trabalhei com 10 anos e não morri, porque a gente ouve muitas vezes esse discurso. E há uma linha tênue. Então, vamos deixar claro o que é a educação para o mundo do trabalho e esse trabalho infantil que não é por aí. Inclusive, a gente tem estudos sobre isso, tem campanha nacional do Ministério Público do Trabalho, do Tribunal Regional do Trabalho, a Câmara de Campinas participa, inclusive, desse movimento justamente para inibir esse tipo de ação em nosso município. E é bom entender o seguinte, quando nós falamos dos jovens no mundo de trabalho, é inserir, prepará-los profissionalmente.
Nós não estamos falando em nenhum momento de trabalho de jovens ou crianças. Não é trabalho. Nós vamos inserir eles no mundo do trabalho. E isso é muito importante porque eles têm que estar sempre atrelados à educação, à evasão escolar. Então, quando a gente trabalha, por exemplo, do programa de aprendizagem ou do programa de estágio, está sempre vinculado à periodicidade dele, a ele dentro da escola, dentro de uma faculdade. Ou, pelo menos, ter concluído, porque daí ele também consegue continuar nesse processo de aprendizado. E aí, levando esses jovens, imagine, hipoteticamente, todos esses jovens inseridos no mundo de trabalho. Lá eles vão começar a aprender as suas profissões, aprender quais são as suas aptidões, aprender o que realmente gosta, começar a contribuir para as empresas com ideias novas, com tudo que eles têm de trazer para a modernidade, para o mercado, enfim. Então, essa inserção não é trabalho dos jovens. Tá. Não é isso, muito pelo contrário. É inserir ele nesse mundo de trabalho para ele começar a se descobrir junto com a formação acadêmica dele, junto com a escola, quais são as suas aptidões, qual é o caminho que ele quer seguir, para onde ele quer ir, o que ele gosta ou não de fazer, para realmente construir jovens fortes para o futuro, né? A legislação permite a partir de que idade? 14, não é isso? O programa começa a partir de 14 até os 24 anos, né? E independente se é estágio, que aí é a partir da faculdade, mas o programa de aprendizagem, por exemplo, ele passa 4 dias em módulos práticos, aulas práticas que a gente chama, não é trabalho prático, né? Não existe isso, então 4 dias no módulo prático e 1 dia no módulo teórico, no qual ele vai para dentro da sala do CIE continuar a sua formação de ser humano, onde são tratados tanto hard skill quanto soft skill, que é para realmente trabalhar, prepará-lo para o mundo de trabalho, né? Preparar ele para o mundo. E quando até ela falou sobre as lentes, o que mais chama a nossa atenção é a lente dos jovens que não tiveram acesso. Eles representam hoje uma grande maioria desses taxados como os nenéns, que no caso são os 100. São pessoas que não tiveram uma base familiar, não tiveram acesso à educação, e esse é o papel nosso da sociedade, papel das empresas, do CIE, enfim, de todos nós, de mostrar para esses jovens todo o caminho para ele conseguir buscar essa formação, porque é possível. Passaram ainda mais pelo Covid, a própria a pesquisa do Ministério do Trabalho mostra isso, né? O impacto gigantesco que deu, o acesso à educação, a evasão escolar, devido talvez seja por causa de ter um filho, né? Ou até pela raça, enfim. Nós precisamos olhar para esse foco. Sim. E até para falar um pouquinho de geração, né? Para entender um pouquinho da história, os baby boomers começaram toda essa história, né? Que é a geração do meu pai, por exemplo. Eles foram criados a trabalhar, ponto. E aí quando eles tiveram filhos, o que eles ensinaram? A quantidade de informações que eles tinham, que era o quê? Vai trabalhar. Eu sou a geração Y, né? Então, começaram com a geração X e Y. Então, tiveram Baby Boomers, depois do Baby Boomers vieram a geração X. A geração X foi extremamente importante, foi eles que lutaram pelas causas hoje. Então, hoje existe CLT, existe um monte de outras regras pela luta deles. Sim. Quando veio a geração Y, veio essa mudança de crenças e mais toda a informação de tecnologia. Então, nós aprendemos a trabalhar muito, no meio de uma transformação tecnológica de informação, e nós tivemos que se virar. E aí existem estatísticas, pesquisas que mostram essa geração é uma geração, entre aspas, que estão com grandes desafios emocionais. Realmente com crises emocionais, com excesso, doenças psicossomáticas explodindo. Quando chegou essa nova geração, é uma geração preparada com tecnologia, com excesso de informação. Que é a Z. Tá. Então essa geração, ela já sabe fazer isso, que nossa geração aprendeu no meio do caminho. Sim. Sabe? Então, o grande segredo é todos nós conseguimos melhorar a nossa comunicação, a nossa assertividade. É conseguir ter a capacidade de se comunicar tanto com os baby boomers que estão aí ainda, né, que são os pais, os avós, com a geração X e valorizar pela luta da causa deles, mas entenderem que eles já lutaram e já conquistaram. A nossa geração que tem que trabalhar muito, que talvez são os pais que têm um excesso de trabalho e não se dedicaram aos filhos, né, porque tinha que trabalhar para trazer o sustento, para não sofrer o que sofreu, enfim, todas essas circunstâncias. E essa geração que está aí, que elas estão cada vez mais aprendendo a não ter diferenciação entre pessoas, sabem lidar muito melhor com essa diversidade que hoje tem na sociedade. E está vindo uma próxima já, né, que ainda é a fonte, né? Que é a nova fonte.
Para eles tudo isso é normal. Imagine eles daqui a pouco estar aqui no mercado de trabalho. Ele falou, mas o que você está pensando nisso? Isso é normal, isso é tão comum, da onde você está tirando essas ideias? Sim. Então nós temos que entender que não rotula, né? Vamos melhorar nossa comunicação e mostrar para todos esses jovens que precisam, que têm acesso. Tem como ele se formar, tem como ele aprender a estudar, desde que ele falar de inteligência artificial. É o novo futuro. Né? É o novo futuro, é verdade. E a gente fala aí daqui a pouquinho sobre a questão da geração neném, gente. E claro, como eu disse no início, eu fui procurar nas redes sociais e tem coisa, inclusive, brincando com essa situação, mas agora voltado aos pets. Eu achei demais, veja só. Nem estudam e nem trabalham. A série especial de hoje vai mostrar os jovens da geração Z que estão acomodados, morando e sendo sustentados pelos pais. Olha só, tem mais um depois, gente. Mas eles voltados para isso, eu achei... Porque é uma maneira leve também da gente pensar justamente que, né, essa brincadeira que antes era nem quero... tem essa reflexão quando a gente fala de pessoas, né? Muito diferente dessa brincadeira aí. Mas quando você fala, inclusive, Rômulo, dessa comunicação, como é possível, Maíse, fazer essa comunicação, por exemplo, na sociedade, no mundo corporativo, entre as gerações? A gente percebe que tem algumas empresas que teve uma época que a gente falava assim, jovem consegue emprego, a partir dos 50 anos não consegue mais. Hoje tem algumas que estão priorizando as pessoas mais velhas. E já tem outras organizações que estão mesclando as gerações justamente em busca dessa comunicação para o melhor, digamos que, aproveitamento e produtividade do seu negócio. Como que é isso? É muito interessante, Mina, porque na verdade é assim. Quando a gente fala de mescla, a gente não fala só de mescla de idades e de gerações. A gente fala de mescla, inclusive, sobre talentos. E é uma forma de olhar diferente, uma lente diferente, né, Rômulo? Exato. Então, quando a gente fala de talentos, existe um estudo que foi iniciado por Clifton, que começa a enxergar o meio copo cheio. E como é isso? A Mina tem talentos, um DNA de talentos, que complementam o DNA de talentos da Maíse, e o Rômulo tem um DNA de talentos que complementa aqui um time de alta performance. E a gente falando aqui de uma geração onde talentos, se eles forem vistos desta forma, e é importante a gente trabalhar isso com esses jovens, você já fala daquele famoso empoderamento. Sim. Eu não tenho as minhas falhas, que é normalmente a educação que é pautada. Aí falta isso, falta o inglês, porque falta a educação financeira, porque falta. Mas sim aquilo que a gente tem já como DNA de talentos naturais, que é a nossa forma de ver a vida. E quando a gente fala entre gerações, mais ainda, porque o jovem, ele vem com uma bagagem e do tipo, se ele tiver que puxar um caminhão, ele vai puxar o caminhão. E a pessoa mais experiente, ela vem com a bagagem da experiência, como se diz. Então você faz coisas de forma mais experiente, sem demandar tanta energia, porque, nossa, a pessoa de uma geração mais antiga, ela não vai oferecer, não, ela vai conseguir realizar tarefas com uma visão mais global, mais completa, sem demandar tanta energia. Enquanto o jovem, ele não vai ter aquela experiência, mas se ele precisar de uma energia a mais, ele vai ter para oferecer. Então, a gente tem que parar de pensar sobre as faltas, e que é o que o Rômulo trouxe muito bem, e pensar sobre essa complementação, sobre o que nós já temos e que as empresas podem aproveitar. Né? E isso já vem da educação de base. Sim. Né? Quando nós nos educamos
a partir dos nossos talentos naturais, a partir dos nossos pontos fortes, a gente já olha o nosso parceiro de uma forma diferente, porque nós nos complementamos. E nós já vemos nas crianças, nos adolescentes, os seus talentos também. Então é aí que você trabalha a formação de uma forma diferente e mais complementar, coesa, mais harmônica. Sim. Olha, e o que será que as pessoas aqui de Campinas pensam sobre a geração neném? A quantidade de jovens sem perspectiva tem aumentado e a nossa equipe foi ao centro de Campinas para saber a opinião do público sobre isso. Vamos ver o que eles disseram com a repórter Carla Mendro. Boa tarde, Carla. Vamos lá. Olá, Mirna, boa tarde a todos aí no estúdio, a todos que estão nos assistindo. Realmente é um assunto muito importante que tem preocupado muitos brasileiros. Aliás, não só no Brasil isso tem acontecido, mas em outros países, né, Espanha, Estados Unidos, tem também os famosos jovens nem, né? Não querem trabalhar, não querem estudar. E a gente veio aqui no centro de Campinas para saber quais as opiniões do público, né? Saber deles qual pode ser a causa desses jovens aí que não querem nada com nada, que não querem compromisso. Então vamos saber o que o público acha dessa juventude. Para mim é falta de oportunidade, porque o que acontece? Tem aquela lei que pode trabalhar com 16 anos, né? E antes disso, eu acho que eles perdem um pouco do interesse, né? Estudar, eu entendo que de repente eles perdem a vontade, porque vai na escola, não tem professor, não tem, como que eu vou te dizer? Eles não conseguem ter um entusiasmo para isso, eles buscam aquilo, mas eles não têm. Então é meio difícil também, né? Eu acho que o órgão público, acho que alguém tem que ter essa visão de querer dar mais assim, incentivo, né, para o jovem, né, aprendiz. Depende muito da situação, depende muito de educação também. Eu acredito que está muito focado nessa parte da educação. É o apoio que a pessoa sofre dentro de casa e a forma que ela é criada. Então é reflexo do que ela foi feita para isso, correto? E se não tem apoio, se não tem reforço, se por acaso não tem motivação, realmente isso não acontece. O que é diferente de caso em caso. Então, é eco. A pessoa foi criada, foi vendo, teve a vivência daquilo, então é isso que ela vai refletir futuramente. Eu acho que muito tem a ver do governo, pelo que a gente está vivendo hoje, né? Porque essas crianças só querem saber de internet, só querem saber de YouTube, acha que só YouTube é profissão hoje. E não quer mais saber de estudar. Só que também a gente estuda e tem uma remuneração muito baixa, né? Aí você não tem aquele incentivo. Eu acho que o país não dá esse incentivo pra gente. Por isso que tem muitos jovens querendo sair daqui e ir para outros países. Na minha opinião, eu acho que é o governo. Porque a gente estava fazendo uma compra na humanitária agora, demoramos mais de meia hora no caixa. O gerente falou o quê? Que chama as pessoas não querem trabalhar. Mas por quê? É Bolsa Família, é Bolsa não sei o que lá, é Bolsa não sei o que lá, é Bolsa não sei o que lá. E depois desse novo governo, eu acho que as coisas, em vez de melhorar, ficou pior. Que o jovem quer dormir, quer ficar, como a minha filha disse, quer ficar no negócio de internet achando que vai ser remunerado. Então, e o que a gente precisava? Que o povo trabalhasse. Na minha época, não tinha tanto essas coisas que o governo proíbe. Na minha época, quando eu tinha meus 10, 12, 15 anos, eu vendia sorvete na praia, eu vendia picolé, eu fazia uma coisa, eu fazia outra. Agora as autoridades proibiram de trabalhar, aí fica aí na rua, não quer trabalhar, é muita Bolsa Família, é muito auxílio. Então isso aí atrapalha muito. Os pais também não estão nem aí, porque a maioria das mães, a maioria do povo da periferia, tudo recebe auxílio, não quer trabalhar mais. Então eu acho, na minha opinião, é isso aí. A culpa todinha dos governantes. Para o jovem estudante, o convívio social também importa. É importante estudar para ter uma profissão melhor no futuro e para fazer amizades. É isso, Mirna. É como o Rodrigo disse, né? É muito importante também estudar, né? Não só para adquirir conhecimento, mas é também para adquirir relacionamento social, né? É um momento de interagir com as pessoas, então isso também faz parte da juventude e é importante. Agora eu quero saber o que dizem os especialistas aí no estúdio.
Obrigada, Carla. É isso aí. A gente percebeu que o pessoal de Campinas está bem ligado no que está acontecendo no nosso país, na nossa cidade, as questões sociais e tudo mais, mas tem várias vertentes aí, né, Rômulo? Várias vertentes. E primeiro, dados importantes, né? Quando a gente fala dessa quantificação dos jovens nem, que na verdade coloca como 100, existe uma grande porcentagem que trabalham na informalidade. E isso para nós também é um problema. Essa informalidade é uma falta de formação, é uma necessidade básica que precisa ser atendida. Então também tem essa questão. Que não é só antigamente que a gente viu adolescente, por exemplo, no semáforo. Não, muito pelo contrário. Então essa informalidade também é preocupante, esses dados. Mas eu acho que a gente fala tanto do problema em si, né? E a gente buscar quais são as soluções desses problemas. É um problema latente, mas quais são as soluções? Por mais que nós passamos pelo Covid, que é importante a gente citar, que nós passamos por todo um processo de aprendizado geral, o mundo em si ele tá caminhando para as questões técnicas e tecnológicas. Os nossos jovens eles têm que ser preparados tecnicamente. O que quer dizer tecnicamente? Os especialistas. Existem profissões que estão surgindo que daqui 5 anos não vão existir mais. Existem um monte de conteúdos novos, profissões novas, e isso chama a atenção dos nossos jovens. Mas essa questão de que todo jovem chega e fala, eu quero ser influencer, também não é preocupante? É generalista. Tá. E nós temos que tomar cuidado porque é generalista. Porque quando novamente a gente volta para os dados, esses jovens nem acesso a isso eles têm. Eles não têm esse acesso. Eles não estão inseridos nesse meio. Isso é um e-mail mais para um outro olhar, né? Outra lente, como a Isa falou. Então, a lente principal e de maior de densidade não é essa lente. É a lente realmente de ter acesso. Então, por exemplo, o CIE hoje ele tem um portal gratuito para todos os jovens com mais de 56 cursos, no qual os jovens podem se fazer uma imersão com um monte de conteúdos gratuitos para eles se desenvolver. Para ele aprender que existem várias vertentes, que até ela falou que ele vai descobrir as aptidões deles, você as suas. Isso é extremamente importante. Então a tecnologia e o técnico é, na verdade, na minha opinião, o principal caminho para o nosso desenvolvimento, para o nosso futuro dos nossos jovens. A gente escuta esses comentários, né? Da bolsa disso, da bolsa disso. Eu acho que essa é uma discussão que a gente nem deve entrar, que não é o que vai impactar os nossos jovens. O que vai impactar é a nossa conscientização. É nós realmente apoiarmos eles, darmos ferramentas para eles buscarem quais são as aptidões. Sabe quando definitivamente fazer despertar o desejo interno desses jovens? Sim. De mostrar que sim, tem caminhos, que tem pessoas, empresas, ONGs, instituições que vão apoiar eles nesse futuro, inclusive o governo municipal tem caminhos que vão te ajudar, as ETECs, as FATECs. E nós temos uma vasta, o que nós precisamos é melhorar a comunicação, entender que a nossa geração não é a geração que está precisando de apoio para a empregabilidade dos jovens, essa inserção no mundo de trabalho, é realmente nós nos unirmos, pais, profissionais da área da saúde, empresas como o CIE, governo municipal, federal, estadual, juntos fazermos a diferença. Juntos realmente ir buscar esses jovens e mostrar que tem caminho. Vamos pensar, por exemplo, numa jovem adolescente que hoje tem um filho pequeno em casa. Como ela vai buscar o seu emprego? Como ela vai ser inserida no mundo do trabalho? Se ela não for estudar, se ela teve que se abdicar para ser mãe, isso é uma história já geralmente de muito tempo. Não tem rede de apoio. Não tem rede de apoio. Só que se você parar para analisar fundamentalmente, se ela conseguir ter acesso à internet, acesso à informação dentro de casa, ela começa a acessar um portal do CIE, pegar esse mundo para construir que tem solução, sabe? Ela entra no portal do CIE, ela aprende a mexer em planilha de Excel, ela aprende a melhorar o seu português, a sua matemática financeira, vastos cursos junto com a educação do filho, porque ela está lá. Depois ela vai para um apoio da rede municipal. Ela tem hoje creches que ficam o dia inteiro. Ela consegue já achar de imediato, se ela conseguir colocar o filho dela, por exemplo, numa creche, um estágio, um programa de aprendizagem no qual o Bolsa Auxílio, o auxílio que ela recebe nesse período, vai ajudar muito financeiramente, economicamente, ela e a família dela. E ela começa a descobrir suas aptidões técnicas, né? Começa a aprender sobre tecnologia. O que mais todos precisam entender? Isso demanda tempo, não é imediatismo. É uma construção, mas mostrar que existe o caminho para essa construção para todos, principalmente se tiver o apoio
de todos os envolvidos. Tá certo, mas daqui a pouco você dá a sua opinião também, porque eu vou dar uma nota e a gente já está na hora do intervalo, olha só. Porque o CEPAT, o Centro Público de Apoio ao Trabalhador de Campinas, realiza na próxima quarta-feira, dia 15 de janeiro, um processo seletivo que oferece 420 vagas de emprego no Centro de Distribuição do Mercado Livre, que será em Sumaré, aqui ao lado de Campinas. As oportunidades são para auxiliar de logística, operador de máquina empilhadeira e operador de empilhadeira. A empresa oferece transporte fretado. Para participar da seleção, os trabalhadores precisam apresentar um documento com foto, carteira de trabalho e levar o currículo. São 200 vagas para auxiliar de logística com salário inicial de R$ 1.910. Exige-se escolaridade ensino médio completo e não precisa de experiência. Para o operador de máquina empilhadeira, são também 200 vagas, com salário inicial de R$ 2.310, ensino médio completo e uma experiência de 6 meses é exigida. Nesse caso, também é preciso ter habilitação categoria B. E também há 20 vagas para operador de empilhadeira, também exigido. Ensino médio, experiência de 6 meses e CNH categoria B. O salário inicial é de R$ 2.701. O atendimento é no CEPAT do centro da cidade, que fica na Avenida Campos Sales, 427, das 8 horas da manhã às 2 horas da tarde, e não é necessário fazer agendamento. Então anote aí, se você está em busca de emprego, próxima quarta-feira, dia 15. E por aqui, a gente vai para um breve intervalo e volta já já com o Estúdio Câmara. Não saia daí. De volta com o Estúdio Câmara, que hoje fala da geração neném, representada por jovens ou adultos que não estão trabalhando nem estudando, principalmente na faixa etária entre 18 e 24 anos. As causas da geração neném variam entre o desemprego, a baixa qualidade da educação, a gravidez precoce, o desinteresse em trabalhar ou continuar estudando. E aqui os nossos convidados são a Maíse Leni Martins de Souza, psicanalista, especialista em adolescentes e desenvolvimento humano, e também o Rômulo Santana, que é supervisor do CIE aqui de Campinas, que é o Centro Educação Empresa Escola. E você aí de casa, ó, participe pelo WhatsApp 19 97829 3776. Pode mandar a sua pergunta ou a sua sugestão aí sobre este tema. Mas ficou faltando você falar, a gente teve aí várias, né, entrevistas, as pessoas criticando, falando da questão da oportunidade. Inclusive, entrevistado citou aquilo que nós tínhamos comentado, que as pessoas falam, eu trabalhei desde cedo. Então, essa linha tênue dessa questão cultural misturada à questão educacional. Como é isso? Então, esse é um grande emaranhado, né, Mirna? Porque quando a gente fala de visões diferentes, de histórias diferentes e de realidades diferentes, cada um traz o seu ponto de vista. Sim. Né? Então, muitos trouxeram pontos de vista sociais, né? A questão do bolsa, dos auxílios, das bolsas, né? Benefícios, a questão do não trabalho infantil, né? Que também é um projeto social e que a gente tem que levar isso em consideração, mas eu gostei muito do Rodrigo, né? Rodrigo, que foi o último entrevistado, sim. Que falou a respeito da importância do estudo e da socialização, que é muito importante a gente tratar isso atualmente, porque o que nós estamos fazendo aqui é um grande bate-papo. Sim. Real. Apesar da gente estar na televisão, o nosso bate-papo é de verdade, ele é real. E os jovens que estão atrelados ao mundo digital, muitas vezes eles não saem do quarto. Que é um outro problema. Que é um outro problema. Então, a relação, ou que se estão em família, ou se estão entre amigos, eles estão teclando. E nesse sentido, vale pensar em algumas restrições e limites para o uso da internet para os adolescentes, crianças e adolescentes no caso aí? Nós estamos num caminho para isso.
Nós estamos num caminho aonde o mundo digital ele deve ser visto com restrições. Justamente. Tanto que a gente teve que colocar em lei a questão, por exemplo, do celular nas escolas. Exatamente. Né? E que em países onde a gente vê que o celular ele passa a ser proibido para crianças e adolescentes até uma certa faixa etária. Por quê? Porque a gente não está falando só de fatores comportamentais, a gente está falando de lesões cerebrais. Quando a gente fala tem a saúde envolvida, então. Fundamental. Nós estamos numa pandemia a saúde mental, ela está em questão. E nós estamos trazendo jovens muito frágeis e hiperreativos por motivos de excesso de tela. O excesso de tela já foi comprovado que prejudica o relacionamento social, prejudica o sono, que é fundamental para a formação cerebral e para a limpeza cerebral. Eu lembro, se eu estiver errado, você me corrija, que existe inclusive uma pesquisa comparando o excesso de tela ao uso, por exemplo, da cocaína. Exatamente. Nós estamos falando hoje de uma geração que é viciada em dopamina barata. Tá. E a dopamina barata, o que é? A dopamina é um hormônio e um neurotransmissor importantíssimo para o nosso bem-estar. Junto com a serotonina, junto com outros hormônios e neurotransmissores que nos fazem felizes. Ok. Tá? A dopamina em excesso, ela é viciante. Os hormônios em si, eles são viciantes, tá? Eles têm um efeito aí, como tudo em excesso, vicia. E a dopamina barata, o fato de você estar ali, você tem uma reação cerebral onde você tem um estímulo constante e quando você guarda, você entra em abstinência. Isso é seríssimo, porque nós ainda temos uma visão onde nós temos um fator de controle cerebral, nós adultos. Por quê? Porque eu guardo o celular, eu escondo o celular, eu ponho a 3 quilômetros de distância. A criança e o adolescente não. Eles não têm esse fator de controle e é onde entra a abstinência. A gente tem casos, gente, de agressão dentro de casa porque o celular foi tirado. Oi! Isso chega ao extremo, mas não são exceções. Sim. Tá? Então, a questão de você pensar numa dopamina barata comparada com a cocaína, ela é real. E você não cria. E aí, por que as crianças estão frustradas, estão hiperreativas, estão irritadas, estão raivosas? Porque elas não tendo esse filtro, elas não têm a produção da dopamina real, que é essa de satisfação, onde a gente tem no esporte, onde a gente tem na leitura, onde a gente tem em conquistas. Quando a gente fala de uma realização, e a gente está trabalhando numa geração que nós pais queremos oferecer uma felicidade acima de tudo para os nossos filhos. E os nossos filhos não têm subsídios para desenvolver essa felicidade, porque eles são super protegidos e são hiperestimulados, a conta não fecha. Tá. Por quê? Porque a felicidade, ela vem, aí a gente pode puxar nos nossos históricos de momentos mais felizes, eles vêm sobre superações, sobre aprendizados, sobre momentos que você falou assim, eu não pensei que eu fosse capaz de fazer isso, e eu fui lá e fiz. Se a gente super protege os nossos filhos e a gente hiperestimula, que aí também se mistura, você não ensina ele a se superar, você não dá condições dele aprender, condições dele se frustrar, condições dele se lapidar e dele se superar. E você também não ensina para ele que ele tem talentos.
que ele pode ir lá e fazer melhor do que você. Sim. Que ele pode... Você vai dando, você vai dando, você vai dando. E aí você criou um ser humano incapaz. E você vai cobrar como dele essa contrapartida? Eu dei. Fora o questionamento que, mas na internet eu vi que é assim, você está falando errado. Você está falando errado. Exatamente. Porque a internet é que está certa. Exatamente. E isso também pode motivar a esse jovem se tornar, por questão comportamental, um jovem neném, é isso? Exatamente. Por quê? Porque ele não se sente muitas vezes capaz. Ele não tem subsídio para ter a sua produção, né? Porque quando a gente está falando, hoje a gente fala que eles querem ser youtubers, que eles querem ser influencers, mas a gente teve o caso dos jogadores de futebol, né? Mas a questão é, primeiro, quantos que idealizavam ser jogadores de futebol realmente se tornaram jogadores de futebol? Sim. Cantores, e na nossa época a gente falava das bandas de rock, né? Quantos se tornaram músicos de verdade? Porém, eles se desafiavam. O jogador de futebol ainda era melhor, porque ele era um esporte coletivo. Ele estava ali tomando sol, vitamina D, produzindo serotonina, produzindo hormônios de satisfação e aprendendo a viver em sociedade. Sim. Então, isso você tem de ganho. E mesmo assim, ser um jogador de futebol não é para todos. Sabemos bem disso. Ser influencer, ele vai trabalhar com essa ideia e ver que não é fácil, porque você, trabalhando com comunicação, você sabe o quanto você teve que galgar, né, para chegar até aqui. Só que o mundo de mentira é tudo muito fácil. As soluções da internet são verdades seguidores, né? Seguidores, muito fácil. Muito fácil. Só que existe uma frustração muito maior e que muitas vezes, na grande maioria das vezes, eles não conseguem superar. E aí são os indícios dos neném e de uma avalanche, uma pandemia de doença mental. Então, o que nós precisamos, nós pais temos como responsabilidade é nos educarmos psicologicamente. Porque não veio, pais e filhos não vieram com manual de instrução. Sim. E dar subsídio para essas crianças e para esses adolescentes também se conhecerem de forma psicológica, porque isso é uma formação. A formação acadêmica, ela é fundamental, mas não existe uma formação acadêmica sem que exija uma formação mental, psicológica. E familiar, que daí é um outro tema quando a gente fala de transferência de responsabilidade da educação, né? Exatamente. Como eu digo, é um grande emaranhado. É um grande emaranhado. E ainda brincando um pouco mais com esse tema, a gente vai chamar mais um vídeo para essa nova geração neném que está aparecendo aí. Olha só, gente. Conheça a nova geração de cães, a geração neném, que nem tomam conta de casa e nem são bravos. Esses pestinhas nascidos na última década são mimados e adoram dormir com os pais. Usam roupinha, lacinhos e outros adereços. Passam o dia inteiro dormindo e quando acordam é para comer ou brincar. Aposentaram a profissão correr atrás de moto ou latir com o carteiro e agora abanam o rabinho para tudo e todos. Maravilhoso. Pessoal, gente, eu achei um melhor que o outro, falando assim, não cuida mais, tem do gato também, que não corre mais atrás de rato e de barata. Olha, muito legal quando a gente fala aí, mas voltando à nossa realidade, né? Quando a gente pensa na geração que tem a questão que você falou da questão da saúde mental, né? Quando a gente consegue perceber que ou estimular demais
ou dar o ponto, quais são os caminhos, então, até porque a gente está chegando, né, para o nosso encerramento daqui a pouquinho, para a gente pensar em tentar oportunizar e também, ao mesmo tempo, contribuir para orientar esse que até tem a oportunidade, mas se sente desestimulado de fazer alguma coisa, porque eu tenho tudo, eu não preciso de nada, eu só preciso do meu celular e uma internet. Rômulo. Eu acho que o problema ele já existe e se a gente começar a entrevistar mais pessoas, cada um vai ter uma opinião. Tá. Mas eu acho que o grande caminho é realmente esse, qual é a solução? Né? O problema está aí, ele é real. Então, quando você tem um vírus, como nós passamos pela pandemia, o mundo focou em achar uma vacina para isso. Né? O que teve? União de cientistas, união de um monte de especialistas para achar a solução. E eu acho que essa pandemia, ou esses nem ou sem, é realmente nós que estamos nas gerações acima e somos responsáveis e corresponsáveis por essa geração, melhorarmos e nós buscarmos recursos para isso, para despertar o desejo desses jovens. Eles são seres humanos, eles vivem de experiências e é através das experiências deles que eles tomam o futuro. Mas aí a gente não está se confundindo um pouquinho, porque a gente não está conseguindo despertar em grande parte deles alguma coisa. É a gente que se perdeu nisso ou não? Na minha opinião, sim, claro. Claro, não são eles, somos nossa responsabilidade. Mas só estou fazendo assim para mim, ó. É a nossa responsabilidade despertar o desejo deles. Como? De diversos caminhos que interessam para eles, não para nós. Quando você vai para o mundo corporativo, a empresa não adianta achar o que é melhor para ela. E sim quais são os caminhos que eu vou seguir para conquistar esse jovem para vir para a minha empresa. Lembre-se, se você pegar as histórias das empresas de maior sucesso de atualidade, quem trouxe o sucesso foram esses jovens. Sim. Não foi as pessoas antigas, não foi outras gerações. Sim. Eles que vieram com uma ideia diferente, com uma expertise diferente, porque ele gosta de trabalhar híbrido, e tudo bem, se ele gostar. Será que não é melhor para a minha empresa? Porque ele gosta, por exemplo, de ficar talvez com uma tela e ter acessibilidade ou a liberdade de trabalhar, porque na nossa época não tinha, né? Porque a folha de ponta até fazia aquele bagulho, fazia aquele tique lá, naquele barulhinho que fazia aquele barulhinho. Então, assim, peraí. Será que não é nós, das nossas outras gerações, que temos que se unir para despertar o desejo desses jovens? Como? Estimular de acordo com o que eles gostam. O que eles gostam? É do TikTok? Então vamos produzir todos os vídeos que realmente demonstram interesse neles, de buscar essas formações, essa formação tecnológica. Dá para produzir coisa legal usando a linguagem deles, é isso? Ponto. Nós temos que falar a linguagem deles. É trazer eles para nós. E não falar assim, mas eles não querem, não vão sair da tela. Não vão. É uma realidade. Então o que nós vamos fazer com essa realidade? Buscar caminhos diferentes. Não adianta eu disponibilizar, por exemplo, uma oportunidade se eu não falar para esse jovem o que vai trazer de benefício para essa oportunidade. Ela falou muito de dopamina e faz muito sentido. Só que nós temos que ensinar eles a criarem isso de outras formas. Né? E eu vejo hoje o caminho da sociedade apontar o dedo é muito mais fácil do que eu me esforçar para fazer o diferente. Sim. E o que nós temos que se unir é se esforçar para fazer o diferente e atrair esses jovens sim para uma formação. Tecnologia, o futuro. Se você pega para uma geração diferente e fala que um youtuber hoje, ou quem apresenta um conteúdo, entrega um conteúdo produtivo, ganha milhões, que o pai sofreu, trabalha 12 horas, não conseguiu um décimo, é lógico que essa geração vai ficar também mexida com isso. Sim. Só que se é o caminho isso, por que nós não temos que procurarmos o nosso desenvolvimento, né, de pais, de formadores de opinião, de empresas, de negócios, para fazer o caminho diferente e trazer esses jovens para o mundo de trabalho? Realmente mostrar, tem o caminho, você vai descobrir a sua aptidão, você vai descobrir o que você deseja, o que você gosta e vai surgir novas profissões de acordo com os desejos deles e não os nossos desejos. E lá no CIE, a partir de que idade já pode pensar nessa questão da formação? 14 anos, ele já se inscreve no site do CIE, CIE.online. Ele vai fazer, já tem diversos cursos para ele, mais de 50 cursos. Lá tem cursos até já de inteligência artificial disponível. E sem contar que ele se cadastrar dentro do meu CIE, se cadastrar dentro do portal. Nós temos diversas vagas no Brasil inteiro em aberto, tanto para o programa de aprendizagem quanto para o programa de estágio. E ele tem que manter o cadastro dele atualizado. Agora, como que é possível a gente pensar? Estou falando de uma pergunta prática que me foi feita. Poxa, eu vou me inscrever, mas eu não vou bem na escola. E provavelmente eu vou fazer uma prova lá e eu não vou passar. Que é o 100-100. 100-100. E aí, como que eu consigo
mudar essa mentalidade e falar, não, você pode se inscrever da mesma forma? Pode, deve se inscrever, e principalmente com o apoio das pessoas ao lado, amigos. Não, a gente fala dos pais, mas tem pessoas que não têm esse apoio, os próprios amigos em volta, fazer, por exemplo, o grupo de estudos para fazer as formações do CIE, que estão lá gratuito, todas elas geram certificação. Muitas vezes a gente também escuta assim, mas eu não tenho experiência. Como você não tem experiência, certamente você já participou de algum projeto na sua comunidade, você já participou de algum grupo de amigos, trabalhos escolares que você mandou muito bem. Isso é experiência hoje para o programa de aprendizagem, para o programa de estágio. E que ele deve inserir isso dentro do cadastro dele, dentro do currículo dele. E se preparar como? Com os amigos. Eu não tenho quem me apoia, mas tenho certeza que os amigos apoiam. Eles gostam tanto de online, e se decidirem, por exemplo, se reunir online com um grupo dos amigos que jogam, por exemplo, né, tem muito jogo online, decidir fazer cursos juntos e debater sobre os temas que estão lá disponíveis para eles juntos, e tudo isso é sim um preparo. Eu não vejo nenhum jovem, nenhum mesmo, minha crença, que não está pronto para hoje ingressar no mundo do trabalho. Tá certo, Maíse. E aí, o que a gente pode pensar de que forma comportamental a gente pode, aos poucos, desconstruir essa visão e até pensar em como a gente pode, de fato, impulsionar alguém que hoje se vê tão desestimulado pela sociedade ou pela sua vida, né, intrafamiliar e uma série de coisas. Como que é possível? Como o Rômulo falou, existem opções utilizando a rede de apoio, não a rede de apoio organizacional, digamos assim, mas entre amigos, que você pode começar a ver entre os próprios amigos do tipo, o que ele tem de bom? Por que eu gosto dele? Por que começar a olhar com um olhar diferente? Nós somos criados para sermos muito críticos. E se nós somos críticos daqui para fora, nós somos muito mais críticos daqui para dentro. E quando a gente acha que a gente não é capaz, e que a gente fala muito dos nenéns, que eles não se acham capazes, é começar a ter um olhar mais gentil consigo mesmo. E do tipo, se eu sonho, eu posso ir lá e fazer. Ah, vai ser perfeito? Não vai ser perfeito. Nós, no mundo corporativo, não fazemos perfeito, antes o feito do que o perfeito, mas vai lá e arrisca. Vai lá e se inscreve, porque o não a gente já tem. E quando a gente tem um olhar diferente da sociedade, a gente vê um olhar diferente de tudo à nossa volta. E é onde a gente trabalha esse conceito de transformação. Então, o CIE, ele traz essa solução mais corporativa, e nós, pais, e nós, até os próprios jovens e adolescentes e sociedade, nós temos esse olhar mais gentil, tanto conosco, e aí que eu acho que é o mais interessante a gente pensar, e eu sempre, na minha página do LinkedIn, eu pergunto assim, eu falo assim, como é que tá lá em casa? Sim. A gente é tão exigente no mercado de trabalho, como é que tá lá em casa? Como é que eu trato os meus filhos? Como é que eu trato a minha companheira ou meu companheiro? A gente trata com essa gentileza, a gente trata com um olhar mais acolhedor. Não é ser acolhedor, não é ser permissivo e hiperprotetivo. Tá? Então você trabalhar, lapidar e não eu vou compensar, porque eu trabalho lá na empresa 10 horas por dia e em casa eu trabalho mais um monte e vou compensar com tudo aquilo que o adolescente precisa, ou ele quer, ou ele deseja. Não é dizer sim para tudo? Não é dizer sim para tudo, muito pelo contrário. É ter o controle, é ter a clareza, é falar para ele do tipo, você não concorda comigo hoje, mas depois você vai me agradecer. É você chegar a pensar
no que os seus pais fizeram e que você não concordava na época e que hoje você agradece. É muito sério isso. Por quê? Porque hoje você vê que a base que você tem foi dada lá pelos teus pais. Certo. Então é aí que tudo começa na família. E se você não tem a família consolidada, papai, mamãe e filhinhos, que você possa identificar quem é a sua rede de apoio, um professor na escola, um líder comunitário, até procurar as próprias ONGs de segundo turno, Sim. né, que vão te acolher. É sempre importante pensar que nós, adolescentes, né, não temos queremos mudar o mundo, mas não queremos arrumar a cama, né? Então, qual que é esse movimento? Esse movimento ele tem que ser de transformação do adulto, da sociedade, para o jovem e para a criança. Sim. Tá? Então, quando a gente pensa nesse estabelecer limites e, ao mesmo tempo, incentivar, qual é a equação aí? Eu estou estabelecendo... Ué, mas você quer me incentivar se você está cortando aquilo que eu quero. Adolescentes, eles são muito questionadores, né? Mas você quer me incentivar, mas é aquilo que eu quero... Mas às vezes aquilo que ele quer é bom para ele, mas talvez não seja aquele momento. Olha, gente, é tanta coisa que a gente fica meio perdido, confesso, bastante, viu? É normal. É bastante. E aí eu volto a reforçar, né? Sem querer, mas eu gosto de bater nessa tecla. É o preparo dos adultos, é o preparo das outras gerações. Eles que estão sendo preparados agora. Tá. Então, assim, é muito fácil a gente apontar o dedo no erro do outro. O jovem nem. O rotulando. Calma, mas nós temos que se preparar para falar com o jovem sem. Tá. Nós estamos preparados para fazer isso? Nós queremos ter a nossa zona de esforço para eu me preparar e realmente conseguir transformar a vida desses jovens, dessas crianças, desses adolescentes, seja filho, seja no meio que você vive, na sociedade que você vive. Você quer sair da sua zona de conforto e parar de apontar o dedo e fazer o diferente para impactar positivamente a vida desses jovens? Eu acho que esse é o grande mudança de chave da nossa sociedade. Nós provamos como capazes no mundo com o Covid. Nós passamos por ele, conseguimos resolver isso, né? Olha onde a gente está hoje. Será que se a gente se unisse na sociedade em geral, e nós, nessa geração, na zona de esforço, aprender a lidar com eles, nós vamos construir também uns jovens fortes para o futuro? Então, eu penso sobre isso. Olha, então já fica essa reflexão para você aí de casa, né? Para o seu círculo familiar, para o seu círculo de amizade, né? Qual é o quinhão de cada um de nós nessa história, hein? Olha, muito obrigada a vocês todos. Obrigado. E a gente aguarda numa próxima oportunidade, viu, gente? Ó, o Estúdio Câmara fica por aqui. Uma boa tarde para você. Continue na nossa programação e até mais. Hoje é sexta, né? Sextou, um bom fim de semana para você, hein?